Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao culto online dessa quarta-feira abençoada. Bem-vindo à Concrive, a comunidade cristã Cristo Vive. No culto online desse dia, eu quero pensar do texto sagrado o drama de vida de um homem que perdeu a visão. E porque ele se tornou cego, ele perdeu tudo que tinha. Passou a viver como pedinte à beira de um caminho, onde as pessoas que passavam lhe ofertavam o pouco que tinha. Era disso que ele vivia. Hoje eu quero tratar sobre as atitudes de um homem que, ao se encontrar com Jesus, teve a sua vida absolutamente, radicalmente mudada. O texto bíblico que nós vamos ler está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 40. Acompanhe essa leitura comigo. O texto sagrado diz assim: Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: "O que é que você quer que eu faça?" "Senhor, eu quero ver de novo", respondeu ele. Então Jesus disse: "Veja, você está curado, porque teve fé." Esse texto, o texto de Bartimeu, se você me permite dar um título a esse texto, nós poderíamos tematizar essa mensagem, dar um título a esse texto, chamando de O Cego que Enxergava. Você pode repetir esse tema comigo? O cego que enxergava. Pela terceira vez, vamos lá. O cego que enxergava. Veja que Bartimeu, esse texto, ele aparece nos evangelhos sinóticos, nos 3 evangelhos iguais. E em cada um desses evangelhos há detalhes que merecem trazer em relevo nesta mensagem. Ao final, eu quero dar relevo, eu quero trazer, aplicar à nossa vida 4 atitudes que esse cego teve, que muito nos ensina nos dias atuais. Veja que o texto que nós lemos diz que esse cego estava no caminho de Jericó. Enquanto o nosso texto de Lucas, lá no começo, no versículo 26, diz que Jesus estava chegando em Jericó. Lá no texto de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, diz que Jesus estava saindo de Jericó. Não é nenhuma contradição bíblica, mas porque quando pensamos na arqueologia, já houve 4 Jericós. Havia uma primeira Jericó que foi construída há 10.000 anos atrás, uma Jericó muito antiga, mas logo nos tempos de Jesus, mais especificamente na época de Herodes, foi reconstruída uma Jericó. Portanto, nessa época havia as ruínas de uma Jericó antiga, mas havia uma cidade nova reconstruída por Herodes. Quem saía da Jericó antiga entrava na Jericó nova. Quem saía da Jericó nova entrava na Jericó antiga. Portanto, não há nenhuma contradição nos textos bíblicos entre Marcos e Lucas, quando diz que Jesus estava saindo de Jericó e no texto de Lucas diz que ele estava entrando em Jericó. Não há nenhuma contradição. Mas o fato principal é a atitude desse cego. O texto que nós lemos diz que ele já enxergara em uma etapa da sua vida, porque quando ele chega perto de Jesus e quando Jesus lhe pergunta o que queria que se fizesse, ele diz que desejava enxergar de novo. Então, portanto, ele em um determinado momento da sua vida já pôde ver a luz do sol. Nós não sabemos nada do passado de Bartimeu. E, aliás, o próprio nome faz referência à sua família, da família que ele vinha, da sua linhagem. Bar, filho de. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Esse homem da família de Timeu, da descendência de Timeu, da família
de Timeu, esse homem, quem sabe, já tivera uma vida construída. Quem sabe esse homem tivera num passado bens, propriedades, mas acometido pela cegueira, esse homem perdeu tudo. Isso é um fato registrado nos textos bíblicos. Esse homem passa uma condição de miséria. Esse homem passa uma condição de pedinte no caminho de Jericó. Os transeuntes, as pessoas que transitavam, que passavam entre Jericó Velha e Jericó Nova, passavam por esse homem. Existe um hino cantado por Gerson Rufino que tem uma letra fantástica e eu trouxe aqui, eu deixei aqui em aberto no notebook, é a letra de Gerson Rufino, Bartimeu. Ele diz assim: quantos anos esperando algo acontecer, quanto tempo desejando ver o sol nascer, quantos dias de lamentos, sofrimentos, aflições, quantas horas de amarguras e decepções, quanta lágrima caída sem motivo para viver, quanta solidão em trevas sem saber o que fazer, quanta vida na sarjeta tentando sobreviver, quantos sonhos e projetos impossíveis para você. Mas quando ele chega, ele muda a situação. Por onde ele passar, vai com ele a grande multidão. Muitos milagres acontecem pelo seu poder. Se clamas por ele, com certeza vai te responder. Como o cego Bartimeu, não temendo, ergueu a sua voz. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Insistindo, mais forte ele clamou. Num instante, Jesus ali parou, pois o mestre estava a lhe chamar. Jogou a sua capa e foi-se. Frente a... Essa letra é um dos hinos, é uma letra de um dos hinos de Gerson Rufino, que traduz todo o drama, todo o sofrimento, ou parte dele, ou nos tenta fazer enxergar o sofrimento que passou o filho de Timeu. Aquele homem que um dia tivera uma vida, mas que agora está sem enxergar, sem expectativa de vidas, sem poder planejar o futuro, sem poder construir nada na vida. Está apenas sobrevivendo, e sobrevivendo por esmolas alheias. Veja que no texto de Mateus, a mesma história contada pela ótica de Mateus, fala que nesse caminho haviam 2 cegos. Veja que apenas a atitude de Bartimeu faz tudo mudar, porque Bartimeu começa a ouvir o balbúcio, o murmúrio da multidão e aquele conversar da multidão, e ele sem enxergar, sem saber o que de fato estava acontecendo à sua proximidade, ele pergunta às pessoas próximas o que está acontecendo, e alguém lhe diz: Jesus de Nazaré está passando por aqui. Veja que não é à toa que o texto bíblico chama Jesus de Nazaré. Quando Bartimeu ouviu falar que Jesus de Nazaré, isso faz referência a toda uma construção de milagres que Jesus já havia feito. Aliás, falando-se em oportunidade, é importante eu dizer para os queridos irmãos, para vocês que estão aqui assistindo esse culto online, que o milagre de Bartimeu é o último milagre antes de Jesus entrar em Jerusalém. Jerusalém distava 25 quilômetros de Jericó, e esse é o último milagre feito por Jesus antes dele entrar em Jerusalém para a crucificação. Veja então que era a oportunidade de Bartimeu. Enquanto o texto de Mateus 20 fala que haviam 2 cegos,
Apenas Bartimeu, e eu quero enfatizar isso para você, porque eu estou falando de oportunidades e de atitudes de mudança de vida. Apenas Bartimeu tem a coragem de levantar a sua voz, tem a coragem de gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aqui no texto que nós lemos, na história de Bartimeu, 4 atitudes que merecem ter relevo, que merecem ser pensadas para o nosso aprendizado. A primeira atitude que eu enxergo em Bartimeu, no filho de Timeu, naquele que havia sido acometido por um drama, pela cegueira que causou um drama na sua existência, a primeira atitude dele é vontade de sair da beira do caminho. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá, eu quero te convidar a repetir isso em voz alta. Vontade de sair da beira do caminho. Queridos, eu vou enfatizar. O texto de Mateus diz que haviam 2 cegos, mas apenas um cego começa a gritar com a vontade, expressando a vontade de sair da beira do caminho. Sabe de uma coisa? Aplicação. Me permita aplicar uma verdade a isso. A minha história, a sua história, é igual à história de muita gente. Mas o que nos faz diferente é a vontade de sair da nossa zona de conforto. O que nos faz diferente é a vontade de ir adiante, de não se acomodar. Talvez você tenha feito um curso, uma especialização, talvez você esteja aí no seu emprego, me permita a liberdade em dizer, no seu empreguinho há tantos anos, e você está aí totalmente encaramujado, absorvido, entalhado, estatuído de estátua, estatizado nessa zona de conforto. O que eu aprendo com Bartimeu é que ele teve vontade de sair, ele teve vontade de ir à frente, e essa vontade o impulsionou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que eu vejo nessa história de Bartimeu? A segunda atitude que ele tem, as pessoas o recriminavam, diziam, e me permita aplicar isso de uma forma melhor, os discípulos, eu vou falar baixinho para vocês, os discípulos de Jesus, baixinho, olha, só para você ouvir, os discípulos de Jesus falaram para ele calar a boca. Foram os discípulos de Jesus que disseram: Bartimeu, fica quietinho, Bartimeu não fala nada, não atrapalhe o mestre tem coisa mais importante para fazer. Você já entendeu tudo. São as pessoas que estão ao nosso lado, dentro da nossa casa, que muitas vezes nos puxa para trás. São as pessoas do nosso convívio mais próximo, que muitas vezes querem colocar algemas nos nossos pés. Querem colocar aquela bola de ferro que prendia escravos há poucos anos atrás, há 200 anos atrás, que querem colocar esse tipo de mordaça em nós para que a gente não possa ir adiante. O que eu vejo, segunda atitude, em Bartimeu, é que ele buscou com toda a força o que ele queria. Você pode repetir isso comigo em voz alta? Bartimeu buscou com toda a força o que ele queria. Queridos, o que você quer? Talvez as coisas estejam patinando porque você não consegue enxergar o que você quer. Quando Jesus parou no caminho de Jericó, indo ou entrando, isso não importa porque é apenas uma situação arqueológica, Jesus ouviu alguém lhe chamar e Jesus deu atenção. Rapidamente chamaram Bartimeu e pegaram Bartimeu. Bartimeu lançou de si a capa e foi até Jesus. Jesus foi direto ao ponto. O que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? Qual o seu planejamento? Quais os seus planos? Os seus planos estão escritos? Os seus planos estão claros diante de você?
as suas metas, os seus propósitos, ou você vive a vida como na música Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu, é assim. Veja que é preciso, terceira atitude, é preciso deixar Deus enxergar a sua fé. Eu vou repetir, terceira atitude, deixe Deus enxergar a sua fé. Ele disse, Senhor, eu quero ver de novo, óbvio, tô aqui, ó, cego, eu quero ver de novo. Gente, isso define o que você é e o que você quer. Essa atitude, quarta atitude, defina o que você quer. Quarta atitude. Primeira, o cego que enxergava. Deseje sair da beira do caminho. Segundo, busque com toda a força aquilo que você quer. Terceiro, deixe Deus enxergar a sua fé. E quarto, defina o que você quer. Essas atitudes de Bartimeu valem a pena ser lembradas, porque ela me mostra que esse cego enxergava muito mais do que muitos de nós. Que Deus possa te abençoar. Naquele dia, Bartimeu torna a ver. E o texto bíblico diz que toda a população glorifica a Deus. Que Deus possa te abençoar. Feche os seus olhos. Ó Deus, muito obrigado pela palavra desse dia, desse culto online. Que ela possa alcançar como palavra rema cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.